Entrevistas de Jesus, o novo nascimento. Entrevistas de Jesus, o novo nascimento. Quero chamar a sua atenção para o texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3. Neste texto nós vamos encontrar uma entrevista de Jesus. Jesus conversando com um homem chamado Nicodemos, e desse texto nós vamos extrair as verdades do Senhor para a nossa vida e para o nosso coração. Você conhece aquela expressão, com certeza, quando alguém, diante de um fato assim muito extraordinário, diz assim, determinada pessoa, fulano, nasceu de novo, não é isso? Quando a vida passou por um acidente do qual a pessoa sai, assim, ainda que não ilesa plenamente, mas ela revive praticamente. Aquele acidente era para a morte, mas a pessoa conseguiu sair dali viva, conseguiu uma nova oportunidade. Dizemos então, nasceu de novo. Ou quando diante de uma transformação muito forte na vida, as pessoas olham, veem a diferença da pessoa no antes e no depois, e elas dizem assim, fulano parece que nasceu de novo, né? Parece uma nova oportunidade. Essa expressão está presente no texto do capítulo 3 de João, nascer de novo, mas não no sentido de alguma coisa que tenha acontecido, um fato dramático, crítico, crucial na vida, mas uma necessidade que Nicodemos tinha, que você tem e eu também, a necessidade de nascer de novo, a necessidade de experimentar um novo nascimento. E é exatamente sobre isso que o texto fala, e é isso que eu quero deixar do seu coração na noite de hoje. Diz assim a palavra do Senhor lá em João, Evangelho de João, capítulo 3. Diz assim a palavra: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Amém. Novo nascimento. Entrevista de Jesus, o novo nascimento.
O Senhor Jesus está recebendo Nicodemos. É um momento muito importante, crucial para o entendimento de todo o Evangelho. É neste capítulo que temos a expressão mais conhecida, uma das mais belas do Novo Testamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. E é nesse contexto de novo nascimento, desse encontro de Jesus com Nicodemos, que nós extraímos ricas e preciosas verdades que eu quero deixar guardada no seu coração nessa noite. Primeiramente, quando olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus, ele responde a uma pergunta que não foi feita. Ele responde a uma pergunta que não foi feita. É interessante que Nicodemos era um homem, diz o texto, era uma autoridade. Ele era dos homens mais importantes em Israel, era integrante do Sinédrio Judaico. O Sinédrio Judaico era uma espécie de Supremo Tribunal Federal nosso hoje, era um ponto máximo da justiça e da religião judaica. Reunia, portanto, homens que tinham assim, uma grande importância no contexto, no cenário de Israel, dos judeus. E Nicodemos era um dos mais importantes integrantes daquele lugar, daquele sinédrio, daquela instituição. Era uma autoridade não apenas dentro da instituição, mas era uma autoridade também diante do povo. As pessoas o viam e o reconheciam como uma grande autoridade. Ele chega até o Senhor Jesus à noite. O texto diz que ele foi encontrar-se de noite com Jesus. Possivelmente, Nicodemos estava fugindo de alguma repercussão de seu encontro com o Senhor Jesus. João, nos versos anteriores, no capítulo anterior, no capítulo 2, ele dá conta de uma ida de Jesus ao templo. E chegando ao templo, Jesus percebe que ali as coisas não estavam indo bem. Pessoas estavam vendendo, cambistas sentados, havia uma venda de uma porção de coisas dentro do templo. As pessoas tinham transformado o lugar de culto num lugar de comércio. A fé tinha sido desviada e ali girava apenas o interesse, girava apenas a oportunidade de fazer negócios, de oferir lucros, enfim. E aquilo irrita profundamente o coração do Senhor e ele expulsa aqueles vendilhões de lá. Jesus tem uma atitude bem dura e bem severa, e isso mexe com as autoridades religiosas, mexe com as pessoas, isso cria uma certa dificuldade. Na sequência, Nicodemos vai a Jesus. Mas ele vai à noite, então há um posicionamento dos comentaristas de que Nicodemos teria ido à noite para evitar maiores repercussões, para que evitar ser visto conversando com Jesus, porque isso poderia causar algum tipo de dificuldade para a sua reputação, para o seu relacionamento com o Sinédrio, enfim, essa é uma possibilidade. Embora o texto não diga com clareza que ele foi por causa disso. Mas o fato é que ele foi à noite encontrar-se com o Senhor Jesus. E ele chega à presença de Jesus com uma certa reverência ou com uma certa formalidade, falando, olha, Rabi, sabemos que és mestre e tal. Ele não faz uma pergunta, ele não chega ao ponto da pergunta, mas Jesus vê o coração. Jesus conhece não apenas as palavras que estamos dizendo, mas ele conhece lá dentro, antes mesmo das palavras serem elaboradas, formuladas, o Senhor já conhece o nosso coração, e ele já conhecia o coração e a verdadeira dúvida do coração de Nicodemos. Então Jesus responde a pergunta que não foi feita, mas que estava lá no coração de Nicodemos. Jesus então diz assim: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Senhor Jesus está falando de vida eterna, porque aqui ver o reino de Deus tem o sentido de vida eterna. Quando Jesus fala em ver o reino de Deus, e ele repete essa expressão em outros momentos aqui, ele está falando sobre ter a vida eterna, ver a vida eterna, em entrar na vida eterna. Jesus está dizendo, em verdade te digo que ninguém pode ter a vida eterna se não nascer de novo. É fundamental, é essencial nascer de novo.
E aí surge a dúvida no coração de Nicodemos. Como eu, sendo velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? É uma pergunta que demonstra uma incompreensão daquilo que Jesus está falando. Jesus está falando de coisas espirituais, mas Nicodemos está retido, está guardado naquilo que é material. A sua religiosidade estava muito mais presa à vida material do que propriamente à vida espiritual e à sua relação com Deus. Jesus então passa a explicar a natureza desse novo nascimento e ele diz assim: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode ter a vida eterna. Esse nascimento da água aponta, remete para o batismo. Não que o batismo salve, não é isso, mas o batismo expressa uma confissão da fé. Então o Senhor Jesus está dizendo que este novo nascimento ele é expresso pela confissão da nossa fé. O batismo apenas evidencia ou revela aquilo que já aconteceu. A fé em Cristo que é confessada no batismo. Então, quem não nasce da água, isto é, desta confissão de fé, da sua fé em Cristo Jesus e do Espírito, isto é, o Espírito Santo, que transforma, que promove a transformação plena no coração do ser humano. Portanto, o novo nascimento não é uma mudança de roupas, de hábitos dominicais, não é uma mudança cosmética ou superficial, mas é uma mudança radical e profunda, é uma nova vida que surge. Por isso, o apóstolo Paulo deixou claro em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o caráter do novo nascimento. É uma mudança de vida, uma mudança radical de vida, de direção da vida. Quando Jesus chega com o seu evangelho, ele muda a direção de nossa vida, porque ele muda a vida por inteiro. É um novo nascimento que vem, portanto, do céu. É uma ação de Deus sobre o homem. Não é uma decisão pura e simples do ser humano, mas é um nascimento que vem do céu, uma transformação, uma mudança que vem do céu. E esta mudança que é operada pelo Espírito Santo de Deus nos remete ou nos aponta de volta para o céu. Viemos do céu e a todo aquele que crê em Cristo tem como seu destino eterno também o céu. Mas é interessante que não basta ter conhecimentos humanos, é preciso ter o entendimento de Deus. Nicodemos, então, continua não entendendo e ele pergunta para Jesus: como é que é isso? Como é que pode isso acontecer? Como é que isso se dá? Isso é uma realidade por uma razão muito simples, querido, querida. A religião, de um modo geral, ela ensina aquilo que o ser humano precisa fazer para conquistar a vida eterna. Precisa fazer alguma coisa, cumprir alguma coisa, preencher alguma coisa, mas só que o Evangelho de Cristo Jesus aponta para aquilo que Jesus fez em nosso lugar. Não aquilo que temos de fazer, mas aquilo que Jesus já fez em nosso lugar. Por isso que Nicodemos não consegue entender. Como é que eu posso nascer de novo? O que eu tenho de fazer para nascer de novo? Não. Nicodemos não tinha nada que fazer para nascer de novo, é obra do Espírito. Por isso Jesus repreende Nicodemos e todos os religiosos quando ele diz assim: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Há tantas pessoas que se dizem mestres de religião, mestres de coisas espirituais, mas na realidade não conseguem entender a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Nascer de novo é nascer da água, isto é, da confissão de Cristo como Senhor e Salvador, e do Espírito, uma transformação operada unicamente pelo Senhor, pelo Salvador. E o Senhor Jesus então justifica essa afirmação quando ele diz assim: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Jesus diz que, olha, Nicodemos, você não pode entender isso porque você não está indo àquele que tem as verdadeiras respostas. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Isto é, Ele mesmo. Para entendermos as verdades de Deus, para entendermos o Evangelho, nós precisamos ir a Jesus.
Se continuarmos firmados em nossas próprias opiniões, pensamentos, posicionamentos, em nossas próprias ideias e visões, nunca conseguiremos entender o Evangelho de Jesus. É necessário entrar no Evangelho, é necessário ter Cristo, é necessário que o Espírito Santo guie a nossa mente para que possamos entender a simplicidade do Evangelho. Tem muita gente complicando o caminho de chegada até o Senhor. O caminho de chegada é o próprio Cristo, é ir ao Senhor, é ouvir dele a sua palavra, e a palavra dele é necessário nascer de novo. Um nascimento que se dá pela confissão de Cristo como Senhor e Salvador. Um nascimento que é operado pelo Espírito Santo, que transforma a vida, que transforma completamente a vida e o coração. E a partir daí, a partir do verso 14, nós vemos a grandiosidade do Evangelho sendo resumida pelo Senhor Jesus nos versos que se seguem. No verso 14, Jesus faz menção a Moisés, que levantou uma serpente de bronze no momento em que o povo judeu no deserto foi atingido por uma praga de serpentes que estavam picando os hebreus e os matando. Então eles clamam ao Senhor, foi fruto da rebeldia, e eles clamam ao Senhor, e Moisés é orientado, lá em Números, no capítulo 21, Moisés é orientado a levantar uma serpente de bronze que seria uma antevisão daquilo que Jesus faria. E é exatamente por isso que Jesus lembra deste episódio, porque assim como a serpente foi levantada aos olhos dos judeus, ele também seria levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Assim como nos dias de Moisés era fundamental a fé, agora também a fé é fundamental. Olhar para Cristo e crer nele como Senhor e Salvador. Esse é o ponto fundamental do Evangelho. Olhar para Cristo, crer em Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador, tê-lo como o Senhor da vida, entendê-lo como aquele e unicamente aquele que pode nos levar à presença eterna de Deus. E então o Senhor passa a apresentar os valores essenciais do reino, da salvação, do Evangelho. No verso 16, nós vemos o envio de Jesus, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus Cristo, Deus providenciou a resposta, Deus providenciou o caminho que nos leva de volta à sua presença. No verso 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós vemos a manifestação do Evangelho da Graça. Jesus não veio julgar e condenar, Jesus veio buscar e salvar, ele veio resgatar o ser humano, ele veio buscar o homem com o Evangelho da Graça. Nós vemos também no versos 8 a fé como elemento essencial, fundamental para que a obra de Cristo se torne realidade em nosso coração. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Mas essa fé, esse crer ou essa fé, não é qualquer fé. Não é uma fé meramente intelectual, não é uma fé meramente histórica, não se trata de uma fé ocasional, mas é a fé que deposita em Cristo toda a esperança, toda a convicção, toda a dependência para o hoje e para a eternidade, para a volta à presença do Senhor. É uma fé que transfere para Cristo toda a segurança da nossa vida hoje e para toda a eternidade. E então o Senhor Jesus termina o seu encontro, a sua entrevista com Nicodemos, dizendo que a luz veio ao mundo. Ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus traz luz em meio às trevas e ele permite que todos possam, ao olhar para ele, identificá-lo como Senhor e Salvador e recebê-lo como Senhor e Salvador. Só que há um detalhe, o Senhor Jesus diz que os ímpios fogem da luz, porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas.
Aqueles que não amam a Deus fogem de Deus, preferem ficar nas sombras, preferem ficar nas trevas, preferem ficar às ocultas, porque sabem que as suas obras são más, porque sabem que as suas obras não coincidem com os valores de Deus, com os valores do Evangelho. No entanto, o Senhor Jesus disse: quem pratica a verdade, isto é, a justiça, a retidão, a santidade, vem para a luz. Vem para a presença do Senhor, a fim de que as suas obras se manifestem. Não tem receios, porque sabem que as suas obras são obras que agradam o coração de Deus, porquanto são feitas por um coração transformado plenamente pelo Espírito de Deus. É interessante que esse encontro é muito bonito. Ele tem muitas outras coisas mais que poderiam ser ditas deste encontro. Mas eu quero voltar lá ao início, na chegada de Nicodemos até Jesus. Como disse no início, a maioria dos comentaristas defendem a ideia de que Nicodemos teria ido até a presença de Jesus à noite para não ser visto, para não encontrar repercussões, para que não tivesse depois que se justificar pelo fato de ter ido conversar com Jesus. Mas eu gosto de pensar numa outra possibilidade. Eu gosto de pensar na possibilidade de que Nicodemos foi procurar Jesus à noite, porque ele não conseguiu esperar o dia seguinte. A urgência na resposta para o seu coração talvez fosse tão grande, talvez fosse tão intensa, a necessidade de saber como ele poderia ter a vida eterna, que ele não esperou o amanhecer do dia, foi à noite conversar com Jesus. Nicodemos tinha no seu coração a pergunta mais importante, mais urgente, mais necessária. A pergunta que ele tinha no coração era: como eu posso ter a vida eterna? E só Jesus tem essa resposta. Só Jesus tem a resposta certa, a resposta clara e definitiva para o nosso coração. É necessário nascer de novo. E nascer de novo implica em confessar Jesus como Salvador e Senhor e ser transformado plenamente pelo Espírito Santo de Deus. Nessa noite, eu quero convidar você a experimentar este novo nascimento. Quero convidar você a abrir o seu coração, a entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Quero convidar você a confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e assim experimentar a transformação que só o Senhor Jesus pode dar por meio do seu Espírito. Caminhos novos, mente nova, atitudes novas, relacionamentos novos, tudo novo, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor deseja que você nessa noite nasça de novo para uma nova e eterna vida na presença dele. Quero convidar você a entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, neste momento, recebe esta vida em tuas mãos. Recebe este coração que está confessando neste momento Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Que pela presença e ação do Deus Santo Espírito, essa vida seja transformada, abençoada. Que esta vida, ó Deus, possa ter um novo rumo, um novo caminho. Que esta vida possa experimentar perdão e graça e que esta vida possa, a partir de agora, testemunhar da presença de Jesus em sua vida e em seu coração. Agradecemos ao Senhor Deus porque nos amou e enviou Jesus para que no nosso lugar experimentasse a cruz do Calvário e pudéssemos assim ter vida nova, vida eterna, pelo perdão e pela graça do Senhor. Continue falando aos nossos corações, abençoa-nos, ó Deus. Oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.